pergunto pra galera que tá aqui ouvindo e quer de fato saber o que é um tech art para ser tech art. O que você precisa aprender para ser um tech art? Tipo, programação, você vai fazer ciência da computação. E aí a gente tá falando de faculdade aqui, mas qualquer outra coisa também serve, tá? Mas Uhum. programação, ciência da computação, arte, design, sei lá, tá ligado? E tech art. O que eu tenho que fazer? Aí depende muito de que caminho que você tá, de onde você vem, né? Então, assim, depende muito de onde, de qual caminho que você veio, assim, sabe? Dependendo se você tem que acumular bastante coisa, né? Você tem que acumular bastante coisa muito diferente. Então, a primeira coisa boa, e ele é fácil de você treinar com os anos assim, é você ter uma boa comunicação. Isso literalmente parece uma coisa simples, mas isso ajuda, sabe? Isso ajuda São as muito na soft hora skills de que você ninguém. entender, é uma soft skill, é, mas que para você aprender como você fala direito nesses dois ambientes e saber se expressar. Isso é realmente muito importante. Agora, isso nos aspectos gerais. Agora, em aspectos mais técnicos, sabe? Se você vem de um ambiente de programação, por exemplo, se você, poxa, fiz uma faculdade de computação, fiz alguma coisa nesse sentido, assim, é importante que você vá aprender algum software ou de modelagem, como, por exemplo, um Blender, um Maya, né? Você olhar um pouco sobre como funciona shader, criação de materiais, iluminação, assim, sabe? Para você conseguir associar, depois arrumar uma maneira de juntar os seus conhecimentos, assim. Então, entender um bocado como é que funciona os básicos de Photoshop, criação para você fazer criações de textura, assim. Às vezes é bom dar esse gancho, mesmo que não tenha nada a ver com o cara que ele mexe, por exemplo, só com web, e ele vai mexer no Photoshop, depois e você aprender algum jeito de juntar essas duas coisas, sabe? É importante, obviamente, você saber, você ter o seu. Eu diria que para quem quer mexer com tech art, é muito importante você ter pelo menos um pequeno jogo seu que você tenha feito todos os processos sozinho, sabe? Processos pequenos, um projeto pequeno, mas que você tenha feito todos esses processos sozinho, assim, né? De uma maneira pequena, que você vai ter uma noção boa de como fechar essas coisas, né? Se o cara que ele vende arte, né? O cara que vende arte, eu não diria necessariamente para ele já fazer, eu vou fazer uma faculdade de computação, sabe? Mas se ele quer mexer com, nessa parte como tech art, né? Eu recomendaria ele entender um pouco como é que funciona partículas, nessa parte shader, e começar a fazer, pelo menos ao final disso, algum curso de programação, como Python, para poder fazer algumas automatizações que são muito úteis no Blender, por exemplo, né? E nesse gênero. Pro cara que vende. Eu vou voltar um pouco, eu sei que eu sou muito confuso na hora que eu falo Relaxa. assim, sabe? Porque Só pra me geralmente a tirar minha uma mente é dúvida. muito confusa. Do jeito que você tá Tá. falando, me parece que o cara que veio de arte, vamos lá, o Tech Art tem aí uma relação 50-50 com cada um, mas acaba que você fica 60-40, 70-30. Uhum. O cara que fica 60 arte, 40 programação, ele vai mais pro conteúdo, que é o rigging, o render, iluminação, shader, visual effects, Sim, e o cara que é 60 programação e 40 arte vai mais pra pipeline, que é tool, level sim. design tool, Deixa seria eu. mais ou menos. Eu, eu fiquei confuso aqui, mas que eu tava tentando juntar, porque literalmente minha cabeça fica muito confusa. Mas pro cara que ele vem da arte, é muito bom pra ele entender um bocado como é que funciona shader, né? Como é que funciona partícula e tudo mais. Nesses pontos, assim, nessas coisas de arte procedural, rigging, animação, funciona mais pra ele, e depois ele tem uma noção de programação em cima disso. Pro cara que vem de software, o cara que ele veio de software, pra ele construir ferramenta, pra ele entender o processo de desenvolvimento do jogo, acho que para ele fica mais fácil, que foi o caminho que eu fiz, sabe? Começar a fazer ferramenta, começar a entender controle de versionamento, porque ele viu isso na faculdade, ou ele se deparou com esses tipos de problema, né? E aí quando ele resolve esses problemas, fazer esse caminho que eu tô fazendo agora, que é o caminho de tentar ir pra arte, que você vê, legal, já olhei como é que funciona isso aqui, já olhei como é que funciona a boa otimização de um jogo, como é que se estrutura bem arquivo e esse ponto, e depois você mexer nessa parte com arte, né? É porque é muito confuso. Eu tô tentando arrumar a Relaxa, melhor maneira possível aqui pra ajudar vocês, mas se é confuso pra você, perdoe meu pra mim nervosismo, é perdão.